Olá, meus queridos do sétimo ano, tudo bem? Hoje, então, nós vamos precisar revisitar aquele conteúdo que nós vimos naqueles vídeos sobre África, tá bom? Pra gente falar um pouquinho sobre África e poder realizar os exercícios, ok? Vamos lá. Falando sobre o Reino Mali, aí na página 47, vocês podem até acompanhar com a tia no livro, tá bom? Esse reino teve origem a partir da aldeia de Domkutu, fundada por grupos nômades, tá? Aqui, olha, no mapa dá para bem ver, analisar onde era o Império Mali, tá bom? Olha, aqui é o Atlântico, tá? Então fica no litoral aqui do Atlântico, tá bom? Bom, geograficamente, os limites do antigo Reino Mali compreendem, na atualidade, regiões de diferentes países: Mali, Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau e Burkina Faso, tá? Que acontece? Há indícios que nessa região tenha tido uma universidade, uma das primeiras universidades no mundo, tá? Então é muito importante também a gente estudar, porque nós só falamos por muito tempo nós falamos só do Ocidente, só da Europa, tá? E tudo bem que esse reino Mali fica no Ocidente, mas muitas vezes nós acabamos esquecendo de falar da África, e a gente já falou sobre isso também, tá? Os governantes eram reverenciados como Mansa, que era um termo utilizado pelas populações da região que corresponde a um título de reis europeus. Eram reis, como se fossem reis ou imperadores, tá? Só que no Reino Mali eles eram conhecidos como Mansa, tá? Bom, aqui na página 48, ó, nós temos falando sobre a questão da religião muçulmana, tá? O Rei Leão, aproveitando-se do enfraquecimento do reino de Gana, teria conquistado as principais regiões mineradoras localizadas em Bantuque e Buré, tá? Posteriormente, Sundiata transformou a cidade de Anine na principal capital do Mali, governando com poderes políticos e religiosos centralizados. Conseguiu promover a unificação dos diferentes clãs da população malinque. E aí depois esse povo acaba se convertendo, tá, ao islamismo, ou seja, a religião muçulmana. E vai intensificar o comércio, muito importante ali, tá? Bom, comércio principalmente mercantil, tá? No Império Árabe e no norte da África. Durante seu reinado, né, do Mansa, condenou a escravidão e o tráfico humano. Segundo o historiador Seydou Camara, promulgou leis relativas à proteção à natureza, às mulheres e aos estrangeiros. Os grandes feitos realizados pelo primeiro governante de Mali, repassados pela narrativa musical dos griots, lembra que nós falamos dos griots? Griots eram aqueles artistas, na verdade, que através da oralidade, da música, acabava passando conhecimento sobre os povos africanos, tá? Então os griots também participavam da cultura Mali também, tá? Bom, e aí nós temos algumas questões políticas. Por exemplo, na trajetória política aqui, ainda na página 48, tá? Vale até a pena vocês marcarem aqui, olha. Na trajetória política desse reino africano, destaque-se uma curiosa histórica relativa ao governante Abubakar II. Olha, tá aqui. Deixa eu ver o parágrafo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º parágrafo, pode destacar isso aí. Durante seu reinado, segundo conta o historiador árabe Shihab al-Umari, Abubakar II teria se convencido da possibilidade de atravessar os limites do Oceano Atlântico, tá? Isso em 1300 e 1349, quando foi descoberto pelo historiador, tá? Shihab al-Umari.
Nesse sentido, no ano de 1310, organizou uma grande frota composta por 200 navios equipados com ouro, água e provisões. A expansão deveria cruzar o Atlântico com o objetivo de descobrir novas terras no limite oceânico para a glória e a grandeza do Império Mali, ou seja, eles tinham um desejo de expandir um império que era bastante grandioso do ponto de vista histórico, artístico, cultural, porém geograficamente pequeno, né? Apesar de abarcar, né, diversos países hoje, que seria hoje Mali, Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau e Burkina Faso, tá? Bom, após meses de espera para a decepção do governante africano, que era o Abu Bakar II, apenas um dos navios regressou, ou seja, um dos navios, né, que voltou. Segundo o capitão sobrevivente, todo o restante da frota teria sido tragado por correntes marítimas na travessia do Atlântico. Gente, nós estamos falando do século XIV, né? Lá no início do século XIV. Olha como o Império Mali tinha poder, né? E grandiosidade no sentido de querer buscar novas terras. Era um império muito interessante, tá? E algumas lendas surgiram nesse período dizendo que os africanos conseguiram chegar até a América. Nós não temos comprovação histórica, tá? Insatisfeito com esse resultado, né? Que só um navio conseguiu voltar para o Mali. Abu Bakar II organizou uma nova expedição e dessa vez constituída por 2.000 navios. Pasmem, muita coisa, né? Do total dos navios, metade era para o seu próprio comando e tripulação, tá bom? A outra metade era destinada às provisões necessárias para a grande expedição, então com alimento, enfim. Segundo o relato desse historiador, Shihab Umar, ciente dos riscos que implicavam seu projeto marítimo, Abu Bakar II, antes de partir, nomeou seu irmão mais novo, Kandu Musa, como governante temporário do Império Mali. Dos 2.000 navios, nenhum deles regressou ao Império Mali, tá bom? Especula-se que a expedição teria chegado ao continente americano praticamente 2 séculos antes da viagem do navegante português Cristóvão Colombo, né? A gente já falou sobre Colombo, que ele teria chegado aqui, ele chegou aqui em 1492, na América Central. Porém, se vocês retrocederem um pouquinho, lá no 6º ano nós falamos, né, das possibilidades migratórias, das correntes migratórias para a América. E uma dessas possibilidades teria sido do homem ter chegado à América através do continente africano, tá? E essa teoria é bastante respaldada, né, por uma arqueóloga chamada Nied Guidon. Então, dessa segunda expedição do Abu, né, Abu Bakar II, que ele levou 2.000 navios, né, e nenhum regressou, há indícios que ele teria realmente chegado aqui à América, né, 200 anos antes de Colombo, tá? Então, isso é bem legal. O período de apogeu, ou seja, de máxima, né, do Império Mali, vai consolidar com Mansa Kadu Musa, herdeiro do Abu Bakar II, tá? O governante que administrou o império no período que se estende de 1312 a 1332, ok? Bom, vamos lá. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o reino de Songhai. Só tô dando uma pincelada porque nós já falamos sobre isso naqueles vídeos, tá ok? Anteriores. O reino de Songhai, século XV e século XVI, os limites do antigo reino Mali correspondem na atualidade às regiões Mali, Níger e Nigéria, tá? Olha só, o Império Songhai. Tem aqui um mapa, olha, muito interessante, tá? Aqui o Atlântico,
tá? E um pouquinho mais pra cá, bem pra cá, nós temos o continente americano, tá? Bom, as origens foram definidas a partir de Gao, aldeia fundada pelos povos, né, dessa etnia Songhai, no início do século IX, às margens do rio Níger, e se desenvolveu atuando como um importante centro comercial integrado ao comércio transsaariano, tá? Ou seja, ali do deserto do Saara. Entre os séculos 13 e 15, a cidade foi incorporada aos domínios do Império Mali. Depois ela vai conseguir a sua independência, tá? Vai controlar essa cidade, esse Império Songhai controla o comércio transsaariano, a economia girava em torno da extração de ouro e sal, da agricultura, criação de rebanhos nos vales férteis do Níger e também comércio de negros escravizados, ok? Bom, na obra de descrição da África, isso na página 51, o escritor Johannes Leo Africanus referiu-se à cidade de Gao como centro de ricos comerciantes. A cidade, segundo ele, é muito civilizada em comparação ao Tombouctou, ou seja, né, da cidade de Mali. Pão e carne são abundantes, embora você não possa encontrar vinho ou frutas. Na verdade, melões, pepinos, excelentes abóboras são abundantes. E há enorme quantidade de arroz. Existem muitos poços de água doce, tá? Do ponto de vista religioso, esse império, que é o Império Songhai, tá? Como ricos comerciantes proprietários, converteram-se também ao islamismo, naquela expansão muçulmana, tá? Nós temos aqui agora os exercícios, ok? Vamos lá. Tem a imagem na página 51, vejam bem. E agora está dizendo assim, a imagem mostra um detalhe da capa do Atlas Mundial de 1375, produzido pelo cartógrafo espanhol Abraham Crax de Maiorca. A capa reproduz Condu Musa, assentado em um trono, admirando uma grande pepita de ouro representado no globo terrestre. O texto no canto superior à direita do mapa diz: este senhor negro é chamado Musa Mali, senhor dos negros da Guiné. Tão abundante é o ouro que foi achado no seu país que ele é o mais rico e nobre rei de toda a terra. Analise a importância do reinado de Condu Musa na história do governo Mali, tá? Lembra que ele foi o primeiro aí que nós falamos, né? Ele foi herdeiro de Abu Bakr II, Condu Musa, vai administrar o império, era o irmão de Abu Bakr II, tá? Vai administrar o império de 1312 a 1332, porque o que acontece? Lembra que o irmão Abu Bakr levou 2.000 navios numa expedição até a América, mas ninguém voltou dessa expedição, então ele vai sumir, tá? Vai alcançar seu apogeu de 1312 a 1332. Em seu reinado, o Império Mali respondia por mais de metade do suprimento mundial de ouro e sal, então eles comercializavam muito ouro e sal, tá? Provavelmente a gente não tem como quantificar isso, mas Condu Musa, ele foi o governante mais rico, mais próspero de todo o século XIV, tá ok? Bom, na número 5, observe a imagem a seguir. Isso na página 52. O escritor e diplomata árabe Johannes Leo Africanus, em sua obra Descrição da África, referiu-se à cidade de Tombouctou como a cidade do ensino e das letras. Lembra da universidade que eu falei para vocês? Onde o mercado de livros tinha igual importância aos produtos mais valiosos negociados na região, ouro, sal e cobre. Exemplo de tolerância religiosa e racial, Tombouctou, a cidade do ensino e das letras, durante os séculos foi habitada por grupos islâmicos, cristãos e judeus. Apresente um argumento histórico responsável pela definição de Tombouctou
como referência cultural da África medieval. Então, do ponto de vista econômico, muito ouro, né? Rotas de comércio, mas para além disso, há um acervo, uma biblioteca gigantesca que nos remonta, nos esclarece que a região recebeu sim uma universidade, tá? Então tinha um acervo de 400 a 700 mil livros e manuscritos, tá? Na página 53, o reino de Songhai, na número 6, tá? Tem origem em Gao, aldeia fundada por povos da etnia do mesmo nome, no início do século IX, às margens do rio Níger, que se desenvolveu atuando como importante centro comercial integrado ao comércio transariano. Caracteriza a organização social de Songhai a partir do ponto de vista religioso. Do ponto de vista religioso, eles eram bastante tolerantes, tá? Existia tolerância religiosa, apesar de terem maioria islâmica, ok? Na letra B, explica os fatores que contribuíram para o declínio do último grande reino do Sahel. Dentre outros fatores, o declínio do reino foi favorecido politicamente por rivalidades internas, tá? Entre etnias abrigadas pelo império. Clinicamente, pelos distúrbios naturais responsáveis pela destruição da lavoura. Mas com certeza, gente, o que mais pesou aí foram as disputas, né, por território, enfim. Então, vocês podem colocar essas disputas por território, essas disputas políticas aí na letra B da página 53, tá bom, meus queridos? Agora, no tempinho aí que vai compreender nossos tempos, vocês podem fazer, por favor, já que vocês já viram todo esse conteúdo através dos vídeos, ó, a página 61, 62 e 63, tá? Na página 61, na verdade, é só um texto, ok? Para vocês lerem, para poder fazer a 62 e 63, tá bom? Meus queridos, um grande beijo, fiquem com Deus e boa semana, ok?